Olá, e aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí. E uma aula de correção. Correção das atividades da apostila, módulo 20, página 65. Então vamos lá. Peguem a apostila 2 de vocês. Vão lá para a página 65, módulo 20. O nosso assunto é regência verbal. Tem um vídeo em que eu faço toda a parte teórica de regência verbal. Vou deixar aqui no link da descrição deste vídeo. Caso alguém não tenha assistido, tenha dúvida, vai lá, assiste, veja, tá bem bacana. E aí, vem pra cá para a gente poder fazer os exercícios da apostila Ângulo juntos, ok? Página 70 a 74. Mas a página 65 é quando começa o assunto, tá? Mas as atividades estão na 70 a 74. Para tudo, interrompe o vídeo, vai lá, faça as atividades depois de feito, vem aqui para conferir comigo. Tranquilinho? Segue lá. Indique se os verbos destacados nos textos são transitivos indiretos, ou seja, regidos de preposição. Se são transitivos diretos, não são regidos de preposição. Se possuem objeto direto e objeto indireto, ou seja, são transitivos diretos, direto e indireto, a gente chama de bitransitivos, e se não possuem complemento, se são verbos intransitivos. Então, esse exercício 1 está trabalhando com a transitividade verbal. A regência verbal, ela envolve essa questão da transitividade, tá bem? Minha aparência me engana. Gente, engana a quem? Engana quem? A mim, a me, isto. Então é um verbo transitivo direto, o objeto direto dele, no caso, é o me. Seria a mesma coisa dizer minha aparência o engana, tá? Teu vazio o engana. Então esse o aqui, exatamente como esse me, está funcionando como objeto direto. Então aqui, nesta frase, o verbo é transitivo direto. Segue comigo. Branca folha, companheira. Teu vazio me intriga. Ora a palavra passeia, outrora o silêncio castiga. Aqui eu tenho intriga e passeia. Tanto um quanto o outro. Primeiro lá, intriga. Intriga a quem? Quem? A me intriga, tá vendo aqui? Então ele tá como objeto direto, verbo transitivo direto. E o outro, passeia, ó, a palavra passeia. Se ela passeia, passeia, verbo intransitivo. Tranquilo? Muito bem. Seguindo aqui comigo, licença poética. A licença poética pediu licença à gramática e foi transar uma figura com a linguagem enquanto o dicionário cochilava e torcia o nariz. Aqui eu tenho pediu, cochilava e torcia. Vamos lá? Pediu. A licença poética pediu. Pediu o quê? Licença. Pediu a quem? A gramática. Então aqui pedir, nesse caso, é um verbo transitivo direto e indireto. O objeto direto é licença. O objeto indireto é a gramática. Inclusive a crase está mostrando isso, tá? Aí, ó, o dicionário cochilava. Se ele cochila, cochila, verbo intransitivo. E torcia. Torcia o quê? Olha a perguntinha, o nariz. Então, ele é um verbo transitivo direto. E o objeto direto é o nariz. Muito bem. Complete as frases a seguir com a preposição regida pelos verbos destacados. Se necessário, faça as contrações com o artigo. Por quê? A preposição de, tá? Quando ela se junta com o artigo o, a, os, as, ela some, o e some. E aí eu vou ter do, da, dos, das. Isso mesmo. O a, preposição, quando ele se funde com o artigo, eu vou ter o sinal indicativo de crase. São dois as, né? Um a preposição, um a artigo. A mesma coisa acontece aqui. As é o a preposição e o as artigo. E o em? O em é uma preposição. Quando se junta com o a, os as artigo, vai dar aqui, ó, no, na, nos, nas. Tranquilo? Então vamos seguir lá. O técnico acreditava. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então ele vai vitória. Ele acreditava na vitória de seu time. Mas nem todos os torcedores concordam. Quem concorda, concordam com ele. Porque discordam da substituição do zagueiro Lucas. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Substituição, palavra feminina, juntou
da substituição. Nunca falo com o meu primo sobre filmes, porque ele sempre tenta me convencer de suas preferências. Isso mesmo, a regência do verbo aqui. Embora houvesse pessoas que duvidassem de sua habilidade, ele não necessitou de muito tempo, quem necessita de, para provar que era capaz. Joinha? Segue lá. No início, uma antipatizava com a outra. Chegavam a evitar encontros na hora do intervalo. Até que houve um acidente entre dois amigos comuns e elas precisaram intervir na briga. Quem intervém em, né? Naquele dia, o destino trouxe a elas a possibilidade de uma amizade. Joia? Apesar da simplicidade, o filme satisfaz a quem busca. Quem busca alguma coisa, né? Busca uma mera diversão. Uma vez que é fácil simpatizarmos com aqueles personagens. Após o incidente, o diretor afastou o ator das filmagens e enviou aos produtores, porque quem enviou aos produtores um pedido para nova contratação. Reescreva as frases, substituindo o verbo em destaque pelo indicativo em cada item. Faça adaptações necessárias ao uso da preposição. É o verbo reparar o meu primeiro. Meu pai consertou sozinho o meu celular. Então eu tenho que usar o verbo reparar no sentido de consertar. E venho que ver se ele pede ou não preposição. Como ficaria aqui? Meu pai reparou sozinho o meu celular. Certo? Sem preposição aqui. Meu pai nem observou. Então, reparar no sentido de observar. O novo corte de cabelo de minha mãe. Então, seria assim. Meu pai nem reparou no novo corte de cabelo. Aqui, eu preciso da preposição em. Reparar em é observar. Ok, meus amores? O verbo agora é torcer. Durante a corrida, ele caiu e torceu o tornozelo. Torcer no sentido de virar, né? Durante a corrida, ele caiu e torceu o tornozelo, sem preposição. Ela desejava muito a vitória do time, então torcer no sentido de desejar, de querer muito. Como ficaria? Ela torcia muito pela vitória do seu time. Muito bom, tranquilo. Segue lá agora, precisar. A testemunha não indicou a hora, mas disse que deixaram o local antes de anoitecer. A testemunha não precisou a hora, tá? Então, ela não indicou. No sentido de indicar, verbo transitivo direto, sem preposição. Bons resultados demandam muito treino e disciplina. Então, precisar no sentido de demandar. Precisam de. Bons resultados precisam de muito treino e disciplina. Agora vem o verbo atentar. O garoto ficou muito tempo observando o gato na árvore. Atentar no sentido de observar. Olha como ele fica. O garoto ficou muito tempo atentando o gato na árvore ou atentando para. Eu também posso usar a preposição para aqui sem problema. Com aquela declaração, ele ofendeu o grupo. Então, atentar no sentido de ofender seria, com aquela declaração, ele atentou contra. Entendeu? Atentou contra. Preciso da preposição contra aqui. Passou o dia importunando a mãe até conseguir o que queria. Atentar no sentido de importunar. Olha como ele fica. Passou o dia atentando a mãe. VTD sem preposição. Joia? Muito bom. Mexer também tem mais de um sentido. No sentido de revirar e de sensibilizar. Tenho certeza de que alguém revirou minhas coisas. E como ficaria? Tenho certeza de que alguém mexeu em. Sentido de revirar, mexer em. Mexeu em minhas coisas. Aquela notícia sensibilizou todos os amigos, ou seja, aquela notícia mexeu com. Então, mexer em é bagunçar. Mexer com é sensibilizar, é envolver emocionalmente. Tá certo? Olha como muda a preposição, o sentido, né? Leia os títulos de matérias jornalísticas vinculadas na internet. Primeiro, criação de passarinho, um hobby que agrada a alma.
A lenda de Tarzan agrada ao público adolescente em uma produção cheia de efeitos especiais. 3. Pernambuco reserva opções para agradar diferentes tipos de viajante. E 4. Filmes Macha e o Urso agrada a crianças pequenas. Em que título se empregou o verbo agradar como transitivo direto, ou seja, sem preposição? O 1 e o 3. Exatamente. E como transitivo indireto, ou seja, com preposição, o 2 e o 4. Em quais casos a regência está de acordo com a norma padrão? Ou seja, em quais está correto essa regência? No 2 e no 4, quando foi empregue como transitivo indireto. Beleza, meus amores? Muito bom! Reescreva os títulos cuja regência está em desacordo, que está errado, a fim de atender às exigências. Seria o 1 e o 3. Ficaria assim: criação de passarinho, um hobby que agrada a alma. Eu preciso desse a craseado aqui para indicar que tem a preposição. Né? Preposição mais a, mais o artigo a. Agora está correto. Pernambuco reserva opções para agradar a diferentes tipos de viajantes. O meu texto original era: Pernambuco reserva ações para agradar diferentes tipos de viajantes, e estava errando no que diz respeito à regência verbal. Certo, amores? Observe o uso do verbo implicar nos exemplos a seguir. Ser um skatista de alma, no entanto, implica muitas vezes em sofrer preconceitos e pagar um preço injusto diante do meio social. O aumento da temperatura corporal não implica no aumento automático da temperatura dos músculos e das articulações. Antigamente, se achava que apenas as crianças implicavam com determinados alimentos e preferiam comidas como pizzas, batata frita e chocolate. Mas, nos últimos anos, pesquisadores perceberam que muitos adultos mantêm hábitos considerados infantis na hora em que se sentam à mesa. 4. A chuva que caiu ao longo da maior parte do dia no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, implicou o cancelamento de todas as partidas de tênis que estavam previstas para o Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Gente, implicar algo significa englobar, envolver. Então, a compra de outro automóvel implica mais custos, tá? Envolve, implica algo, VTD. Implicar em é sinônimo de resultar em. Como os significados são muito parecidos na linguagem formal do dia a dia, né? O emprego de implicar em, com o sentido de envolver, tem superado aquele sem preposição. A compra de outro automóvel implica em muitos custos, tá? Acaba acontecendo isso pelo uso popular. Em que trechos o verbo implicar foi usado com o sentido de originar, trazer como consequência? No 1, no 2 e no 4. Isso mesmo, 1, 2 e 4. Em quais dos trechos a regência do verbo implicar está de acordo com a norma padrão, ou seja, está correto de acordo com a gramática? No 2 e no 4. Nos exemplos 1 e 2, incorreu-se no uso de usar a preposição em, e aí pisou na bola, e aí está aí o erro. Em que trechos o verbo implicar foi usado com o sentido de antipatizar, importunar? Né? No trecho 3. Joinha? Bora lá! Observe a regência dos verbos pagar, perdoar e preferir. Depois analise se os títulos abaixo extraídos de notícias vinculadas na internet estão de acordo com a norma. Caso não estejam, faça as correções. Pagar e perdoar é assim. Quando eu pago alguém ou perdoo alguém, uma pessoa, tá? Ele vai ter que ter preposição. Quando eu pago alguma coisa, não tem preposição. Preferir, ele é bitransitivo. Prefere alguma coisa a outra. A outra, tem que ter a preposição a. E não pode ter preferir mais, preferir menos, preferir antes. Isso está sempre errado. Imprensa francesa não perdoa Thiago Silva após PSG levar 6 do Barcelona. Perdoar Thiago Silva. O complemento é uma pessoa. Então tá errado, gente. Faltou a preposição a. Tá em desacordo. Imprensa francesa não perdoa a Thiago Silva após PSG levar 6 do Barcelona.
Lateral quer deixar Arsenal e prefere site ao Barcelona, diz jornal. Gente, certinho, ó. Prefere site, prefere a Barcelona, né? Então, um complemento transitivo direto, outro transitivo indireto com preposição a. Certinho. Governo prefere gastar milhões na cheia do que retirar moradores da área de risco. E aqui? Aqui tá errado. Mais do que, esse do que não pode, preferir a, não do que. O governo prefere gastar milhões na cheia a retirar moradores da área de risco. Então, preferir do que, não pode, tá? Preferir esse do que inviabilizou, causou o erro na questão. Tá? Livros e leitores digitais deixarão de pagar impostos no Brasil. Gente, qual é o complemento de pagar agora? Impostos é coisa, então objeto direto, tá certo, não tem preposição. Muito bem, questões de desafio. Agora são 2 questões de desafio. Vamos lá para elas? Leia um trecho da música Paz de Gabriel o Pensador. Paz, aonde tu estás? Aonde você vive? Aonde você jaz? Onde você mora? Onde te encontramos? Onde você chora? Onde nós estamos? Onde te enterramos? Que lar você habita? Onde nós erramos? Volta, ressuscita. Será que a paz morreu? Será que a paz está morta? Será que não ouvimos quando a paz bateu na porta? A paz que não tem vaga na porta da escola. A paz vendendo bala. A paz pedindo esmola. A paz cheirando cola, virando adolescência. Atrás de uma pistola, virando violência. No primeiro verso, há um uso de regência verbal que ocorre habitualmente na linguagem formal, ou seja, na coloquial, que está desrespeitando a gramática. Identifique-o e reescreva o verso, conforme a norma padrão. Ó, aqui para poder ajudar, tá? O verbo onde, ele é o advérbio, né? Ele significa o lugar em que, a casa onde moro, lugar fixo. Aonde, eu vou usar com verbos que indicam movimento, é o lugar para o qual. Aonde você vai, ó, vai agora movimento, então eu uso o aonde. E aí tá o erro. No contexto em questão, os verbos estar, viver e jazer são intransitivos. E, quando acompanhados de complementos adverbiais, não exigem a preposição a. Assim, em conformidade com a norma padrão, com a norma culta, o verso seria: paz, onde tu estás? Onde você vive? Em que lugar você jaz? Então, tudo sem preposição. Tranquilo? Muito bem. No verso, será que não ouvimos quando a paz bateu na porta? Ocorre outro exemplo de uso de regência que não corresponde à exigência da norma padrão. Identifique esse exemplo e reescreva segundo a norma padrão. O verbo bater está empregado com o sentido de dar golpes. Em porta, janela, né, bater. Ou bater palmas, chamando a atenção dos que estão no interior da residência. No entanto, a preposição em está regendo o verbo, contrariando a norma padrão, que requer a preposição a e não a preposição em. Bater a porta e não na. De acordo com a norma padrão, o verso será: será que não ouvimos quando a paz bateu a porta? Com a crase aí, porque a preposição a mais o artigo a que vem antes da palavra porta. Meus amores, com isso nós encerramos essa aula. Não vá embora sem curtir o vídeo, sem deixar os comentários aqui. Espero vocês no nosso próximo encontro.